adorar a Deus através da palavra dessa noite, eu quero te convidar para você ir compartilhando e entrando aí comigo ao vivo, nesta terça-feira de palavra ao vivo. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, e agradecer a Deus por mais este momento que nós estamos aqui juntos. Eu quero pedir para você ir entrando e mandando o seu like aí, e também já compartilhando o link desta live ao vivo para os seus contatos. Compartilhe para os seus contatos, porque já vamos refletir aqui numa palavra, vamos falar aqui um pouquinho de uma mensagem que Deus tem colocado em nossos corações. E eu tenho reservado algo aqui, irmãos. Eu não sei se eu falo hoje, se eu não falo. Fala, pastor. Às vezes a gente, né? Não sei se eu falo esse texto aí hoje. Não tem nenhum parceiro aqui hoje para querer fazer a live comigo. O Wellington está aqui, todo mundo se escondendo atrás das câmeras aqui, irmãos. O Koala está desapropriado, não está com as vestes boas. O Reinaldo está fugindo. Estou de chinelo. Vinícius, ele falou que está com uma condição muito forte de apostolado. Eu estou ainda. Meu filho está aqui na live, no comando, graças a Deus, me ajudado muito, me apoiado, tem me ajudado muito aqui. Chegou meu segundo auxiliar aqui, que chegou atrasado, já pedi até a carta de dispensa dele. Cadê esse apoio, desse minha técnica, pessoal aqui do som e do áudio? Irmãos, por favor, me dá um retorno, você que já está ao vivo aí. Quem está ao vivo aí, ô Vini? Ricardo, Maria Gama. Ô Ricardo, fala pra mim aí se o som tá bom, se o seu áudio tá bom, se o fundo tá bom. Eu já negou. Se tá bom, viu? Não Eu já vai negou. criticar não. Tô brincando. Eu já negou. Beijo, Ricardo. Quem? Gama? Fabi, quem mais? Jordana Carvalho. Minha irmã, Jô. Beijo, Jô. Te amo, minha irmã, Pastor Jordana Wilson Carvalho. Luiz. Pastor Wilson, meu parceiro querido. Anderson Carvalho. Anderson Carvalho. Um beijo, Anderson. Nossos parceiros estão entrando aí, nossos amigos, vão compartilhando, porque nós vamos entrar na palavra. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre as questões dos tempos, né? Como os tempos são sentidos e medidos. E nós bem sabemos que a palavra ela é bem específica ao falar sobre este tema. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu quero fazer um momento de oração, quero agradecer a Deus pela sua casa, pela sua família e por esta oportunidade. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite e por mais uma noite de oportunidade de falar deste Evangelho tão poderoso, tão maravilhoso, um Evangelho tão rico, Senhor. Tira-nos, Senhor, das travas da religião, das correntes, Senhor Deus, ó Deus da ignorância, ó Deus, e nos leva, Senhor, a níveis, Senhor, mais profundos, mais altos, ó Pai, que o Teu Espírito, Ele realmente quer nos conduzir. E eu te peço, Senhor, fica conosco, fala com cada um que está conosco ao vivo, visita cada lar nesta noite, dá uma resposta, dá uma palavra, Deus dá um direcionamento. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que estas pessoas que vão ser alcançadas posteriormente, ó Deus, sejam, Senhor, impactadas pelo poder desta mesma palavra. Que esta palavra, Senhor, venha trazer, Senhor, luz àquele que está perdido, venha trazer alegria ao que está abatido, venha levantar ao que está caído. É assim que eu desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero compartilhar é o Salmo 1. Algo interessante no Salmo 1, irmão, algo bem interessante, que eu não sei se eu já falei isso,
Creio que aqui na igreja eu já falei algumas vezes, talvez eu não tenha falado em live, mas a leitura do Salmo 1 é bem interessante. Se você está com o Salmo aberto aí, abra comigo, por favor, que eu quero falar uma coisa interessante. O Salmo 1, na cronologia bíblica, ele está no lugar do Salmo 2. Entendeu o que eu falei? O Salmo 1 está no lugar do Salmo 2. Então o Salmo 1 não é o Salmo 1. Por quê, pastor? Então não falo não? Deixa eu Fala, falar. Fala. Por quê? Eu vou te mostrar isso daqui. Pega a sua Bíblia aí comigo e abra comigo, por favor. Leia aí junto comigo o final do Salmo 2. Vai lá no final do Salmo 2. Ó. Beijai o quê? Para que se não e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado. Opa, o quê? Bem-aventurados, o quê? São todos aqueles que nele. Aí é que começam as bem-aventuranças. Não entendeu? Vou repetir. Aí você vai lá no Salmo 1 então. Aí o Salmo 1 ele começa o primeiro versículo dando sequência ao primeiro do Salmo 2. Ao último do Salmo 2. Não pegou? Não. Eu peguei. Qual que é o versículo? Lê aí esse último trecho do Salmo 2. O último trecho está dizendo assim, ó: bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Aí ele vai para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho. Aí, ó, dá sequência. Então, o versículo 1 do Salmo 1 é o versículo continuamente do Salmo 2, é a continuação. Então, o Salmo 2 é, na verdade, o Salmo 1. E o Salmo 1, na verdade, é o Salmo 2. E por que tem essa inversão? É porque quando Deus quer, Deus coloca o primeiro na frente e o último na... É forte. Eu não comecei a falar ainda, mas eu já vou falar. Não, você pegou o que eu estou falando? Não, eu estou dizendo que o Salmo 1, ele não é o 1, ele é o 2. Mas Deus colocou ele na frente. E Deus tornou o 2 ser o 1. Pergunta. Por quê, pastor? Pastor, prova isso na história. Prova, pastor. Ué, Deus não falou para a esposa de Isaac? Falou o que para ela? Tu terás duas nações dentro de ti, e o maior vai servir o menor. O maior quer dizer o primeiro, o primogênito, ele vai servir o menor, e o menor vai tomar o lugar. E Salomão também. Salomão não era o filho da promessa, não era o filho da primogenitura. Salomão não era o sucessor. Salomão não estava na escala. Mas aí vem Deus e fala o quê? Vai ser? Então, quando Deus quer, Deus tira você do lugar da sombra, do lugar de oprobio. Meu Deus do céu, meu Senhor. Tem alguém aí na gravação aí comigo aí que está pegando o que eu estou falando? Ele está entendendo o que eu estou falando? Ele, pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí, Eli. Porque eu sinto algo muito importante, muito produtivo a ser revelado a respeito dessas coisas. O quê? Uai, principalmente na empresa onde você trabalha. Tem gente que não entende como é que você conseguiu. Tem gente que não entende como é que você chegou lá. Tem gente que acha que tem gente que é mais capacitada que você, que é mais instruída, que é mais inteligente, que é mais influente do que você. Mas quem está lá é você. Ai, meu Deus. Tem mais tempo de firma. É porque tem mais tempo de firma, está mais tempo na casa. Como é que pode essa Zinha acabou de chegar e já está nesse posto? Já está nesse lugar, Wellington? Isso é coisa de Deus, o Reinaldo. Isso é coisa para Deus, e quem faz é Deus. É Deus que opera desta forma. É Deus que coloca as peças no lugar certo. Você está no lugar certo, você não está no lugar errado. E se porventura você estiver, fique tranquilo, que Deus ele inverte a situação. O nosso Deus é um Deus que inverte a situação. Oh, aleluia! Eu sinto algo poderoso aqui.
Glória a Deus. Meu Deus do céu! Aleluia. Então eu estou dizendo a você, se você porventura está sentado e você deveria estar de pé, fique tranquilo. E se você deveria estar sentado e você está de pé, fique tranquilo. Deus, ele reverte, ele inverte a situação. Ele é o Deus que opera maravilhas. E eu nem li o texto ainda, hein? Meu Deus, eu vou ter que sair daqui, né? Desse tópico, senão a gente não consegue andar, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura então? Do Salmo 1, que é o Salmo 2. Vamos lá? Vamos lá então. Ó, diz assim o texto: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha só, nem se assenta à mesa com os escarnecedores. Antes, na lei do Senhor Jeová está seu deleite. Antes, né, a sua alegria. Aqui está dizendo seu deleite, mas a sua alegria está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Pegou aí? Então tá bom. Ó, veja que interessante o salmista, ele trazendo este conselho. E um dos pontos também que você percebe a importância da inversão do que Deus tem feito e do que Deus fez aqui a respeito deste salmo que nós falamos, é você presenciar que o salmista começa um aconselhamento. Ele começa este salmo, então os cânticos dos salmos, Wellington, ele começa com um aconselhamento. Então é importante eu entrar no campo da adoração, porque os salmos são cânticos. Então eu estou introduzindo-me a um livro de cantos, de adoração, de louvor. É importante eu entrar, é fundamental eu ter preparo. E qual é o conselho do salmista para que você esteja preparado, Reinaldo? Qual é o conselho deste salmista? O conselho do salmista é que você se torna um bem-aventurado quando você pratica estas 3 etapas. Então você vê que são 3 etapas que você pratica e logo você é então o bem-aventurado que o texto se refere. Todo aquele que pratica estas 3 etapas, ele é considerado pela Bíblia bem-aventurado. Só que eu não vou me deter a isso. Vou um pouquinho mais para frente e vamos parar um pouquinho mais no texto do versículo 2. O versículo 2 é o alvo-chave para nós aqui hoje. Eu vou parar ali um pouquinho, quero falar com você, parafrasear com você rapidamente isso daqui. Por que, pastor Wilson? Porque é o seguinte, você vê que nele tem o desfecho das bem-aventuranças, Giovanni. Ele diz assim, ó, se você pratica esses passos, você é um bem-aventurado. E este bem-aventurado, ele tem alegria, ele tem prazer em meditar na lei do Senhor. Então, princípio de adorador. Não, irmão, pelo amor de Deus, ninguém está aqui comigo, mas vocês têm que falar uma coisa, por favor. Se vocês não falar nada, eu vou ficar quieto. Ó, princípio de adorador. Ele gosta, ele sente prazer, ele sente alegria da palavra. E é uma aula que nós estamos falando, é um dia de culto, de palavra que nós estamos falando aqui nessa noite, dando sequência àquela que nós fazemos as primeiras sobre adoração. Aí hoje eu estou avançando um pouquinho mais. Então nós estamos falando sobre essas características do verdadeiro adorador, ok? Então você vê que este adorador, Gui, você percebe que a principal característica dele é a alegria que ele tem da palavra. Entende? Como ele se regozija com a palavra. E aí ele entra nessa questão dos tempos. Ok? Eu não vou abordar esta questão dos tempos referindo-se à questão
assim, profunda, né? Não vou me aprofundar na questão escatológica, irmãos, até porque eu não tenho bagagem, eu não tenho estrutura para esse tipo de coisa, eu ainda sou fraquinho, eu só vou te passar aqui o que Deus colocou no meu coração. Então, veja bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tempos, porque ele fala assim, ô Quinquim, e na palavra ele medita de dia e de noite. Então ele tem prazer no Evangelho e nela medita de dia e de noite. Então você percebe, G, que se nós formos falar de tempo, você vai ver que Deus, ele obviamente que fez o tempo, ele em frações. E o tempo, ele basicamente ele é dividido por estações. E nós sabemos bem que as suas estações são primavera, verão, dá pra pegar e vir? Dá. Dá? Dá, Vini? Na verdade, o pessoal está tendo um pouco de dificuldade para ler aqui. Por causa da vermelha? Não, porque não está. A luz? Tá quadriculado. Hã? Não está carregando a imagem direito. Ah, é? Muita gente. Ah, é? Tem muita gente aqui online? Meu Deus, botei todo mundo no Wi-Fi, foi? Meu Deus do céu. Ó, primavera, verão, outono e inverno. Pegou aí? Eu vou falando então, você vai associando ao que eu escrevi. Ó, primavera, verão, outono e inverno. Então, você vê que há um entendimento comum a respeito do assunto. Mas eu quero chamar a sua atenção para a questão dos tempos ser subdivididos em dois momentos. Ó, eu sei, Vini, eu sei que... Abre comigo aí, por favor. Gênesis. Deixa eu ler isso daqui com você. Vai ficar bem simples. Gênesis 1. Olha que interessante isso daqui. Deus ele está subdividindo o tempo exatamente nesse momento da criação. E aí eu vou focar o link lá para o Salmo 1 para você entender bem o que eu quero dizer nessa noite. Então, Reinaldo, lá no Salmo 1 nós estamos vendo que Deus falou que o bem-aventurado ele tem prazer em meditar na lei de dia e de noite. Então são duas etapas, está subdividido, ok? Lê comigo aí, ó. Capítulo 1, versículo 3, Gênesis, está dizendo assim, ó: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia. Vini, peraí. Então, esse nome aqui representa alguma coisa. Pegou? Representa o que então? Então representa luz. Disse Deus que ele deu o nome para a luz, dia. E disse Deus, olha lá, vê comigo, o versículo 5. Dia, e as trevas, noite.
Versículo 5. Então, a noite representa trevas. Pegou? Certo? Olha lá. E à tarde e da manhã, o primeiro dia. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui e eu começo a perceber é que Deus, ele intitula e ele classifica o tempo em 2 momentos. E um desses momentos é o momento que é o primeiro estágio, que é o estágio das trevas, que é o estágio da noite, que é o estágio para a filosofia da ausência da luz. Porque há um campo da filosofia que entende que, na verdade, não existe escuridão, não existe trevas, existe ausência de luz. Então, esse estágio de ausência de luz, ele é o estágio noite. E aí, logo Deus, ele declara: haja então luz. E houve luz. E aí ele vem nesse segundo estágio, divide o tempo. Então o tempo fica dividido em 2 estágios. Por quê? Porque ele estava prestes a fazer a criação dos luminares. Vamos ler? Lê comigo. Então disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e outras águas. Fez, pois, Deus a expansão, dividindo as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam por cima da expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão céus. E da tarde e da manhã, o segundo dia. Então disse Deus: reúnam-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a porção seca. Vamos pular lá para o versículo 14. Diz assim, ó: então disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite. Olha aí, haja uma separação. Então, mesmo na primeira etapa, e esta primeira etapa, eu não ia entrar nesse assunto, até porque a intenção não é entrar numa terminologia, numa questão teológica, mas é a etapa do Kairos de Deus. Essa etapa do Kairos de Deus, ou do Kairos de Deus, que é do tempo de Deus, e não no Cronos, no tempo do homem. No Kairos de Deus, Deus já tinha dividido esse tempo. Por que parece que tudo está dividido em 2? Porque é a intenção de Deus, e eu vou chegar nisso aí. Agora, veja bem, Reinaldo, é porque assim, você fez a pergunta, desculpa, mas o pessoal não ouviu, né? Porque eles não estão, você está sem microfone, mas ele está perguntando por que a intenção de sempre existir 2 etapas. Aí depois eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, irmãos, você percebe que Deus começa com uma subdivisão, ô Vini, porque é propósito de Deus para isso. Qual o propósito? Porque você percebe que Deus está operando no Kairos, mas ele já está botando divisão. Por quê? Porque o Kairos de Deus é o tempo da eternidade, é o tempo de Deus, e Deus não pode, Deus não age com as trevas, Ele não opera com as trevas. Então tem que ter uma divisão, Wellington. Deus já começa isso daí.
mas assim, ó, você pensa, ou nós imaginamos que só começou a ter divisão de trevas e luz e de escuridão e noite só quando Deus fez luminário. Não. Engana-se. Deus ele já começa a dividir as coisas muito antes disso. Pegou? Não, deixa quieto, vocês não pegam. Eu queria tanto falar um negócio aqui. Agora sim. Não, vocês estão muito devagar. Eu vou chamar. Ó, então, o que você percebe, irmãos? Deixa eu piorar a situação. Vamos piorar? Vamos ou não vamos? Vocês estão entendendo, né? Ou está muito didático? Está chato? Está didático, tá? Porque eu vou piorar daqui a pouco. Então presta atenção, que eu vou piorar, irmão. Aí você não fica choramingando que eu não prestou atenção. Porque, irmão, ó, isso aqui. Porque eu entendo umas coisas aqui, irmãos, muito fundamentais para o nosso dia. Você pensa, pastor, mas a gente usa isso daqui. Se você receber essa palavra, você vai usar, você vai perceber. Você vai perceber isso aqui, né? Na sua vida, no seu dia, o quanto isso é produtivo. E aí você vai entender as bem-aventuranças sobre a sua vida. Porque esses são os bem-aventurados. São os que têm essa percepção. E Deus intitula a luz dia e Deus intitula a noite trevas. E Deus começa a trabalhar, a agir, a formar e a fazer todas as coisas. A criação de Deus ela começa a ser ativa na atmosfera. E o interessante é que você vê falar assim, ó, dia e manhã. Ele nunca coloca na noite. Porque Jesus lá na frente ele vem falando: eis que a noite vem, que ninguém pode trabalhar. Era tarde e manhã, tarde e manhã. Glória a Deus. Ninguém pode trabalhar à noite. Por quê? Não, porque a obra de Cristo, a obra do Senhor, ela está sendo muito distinta aqui. Por quê, pastor? Ele não cria o luminar sol, que ele diz que é o maior. Hein? Aí ele bota o luminar sol, para quê? Vai iluminar. Para reinar o período da Luz. que é chamado. Dia. E aí ele faz o luminar Lua. lua, que é para reinar as Trevas. e que denomina a noite. Não foi o que Deus fez? Não é o que Deus está fazendo? Não é esse o propósito? Aí é por isso que você vê em toda a narratória desses versículos, é uma das explicações, tá? Porque tem muitos teólogos que explicam cada um de um jeito. Então eu estou explicando a que Deus me deu. Uma das explicações que o Senhor me dá é exatamente isso. É por isso que o texto diz que e foi a tarde e a manhã. Glória a Deus. Por quê, pastor? E nunca à noite. Por quê? Porque a obra não está sendo feita de dia, no dia. Então, se é no dia, Não entendeu? não pegou? Não. Não pegou? Não. O que é o dia? Vou explicar para você o que é o dia. O dia, ele inicia às 6 da manhã e ele termina Às 6 da tarde. até às 6 da tarde. 6 da tarde. Este é caracterizado o dia. E a noite? 18 até as Meu Deus. 6. Tem negócio aí, viu? Tem mistério aí. Coisa tem aí. Por quê? Por quê? Não pegou? Não. Vamos lá então. Ó, o texto aqui está dizendo assim, ó. Deixa eu ver se eu acho. Para mim ler para você. Para você ficar feliz. Aqui, ó.
Mas está aqui, irmãos, tá? Vamos ler aí o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, que o texto, ele diz assim, que em toda a viração do dia, em todos os dias, Deus ele vinha, na viração do dia, À noite. não, Como não? era na viração aqui, ó, Então, depois do. Então, é à noite. Deus vinha bem aqui, ó, 6 horas. Vinha para quê, pastor? Ó, o termo, está dizendo que ele vinha na viração do dia. Então, se está na categoria do dia, ele vinha enquanto ainda tinha luz, que ainda reinava o Gênesis 3:8. porque diz que à noite ninguém pode trabalhar. Ele vinha para Então quê? ele vem exatamente no período do reino do dia, da luz. Quando Deus se revela, tem como se revelar sem luz? Porque a própria palavra revelação já é luz. Ele é a luz. Então, Deus ele vem em toda a viração do dia. E o que Deus vem fazer com Adão? Vem fazer o que com Adão? Conversar. Vem conversar com Adão. Alimentar. Porque o princípio de tudo é a comunicação. Nós já falamos aqui nas outras oportunidades que o princípio básico é o homem ter comunicação com Deus, porque ele se comunicando com Deus, ele vai saber o como Deus ele opera, e como Deus fez a sua criação para que nós pudéssemos adorá-lo. Um homem que não conhece o princípio da vontade de Deus, ele se torna um homem que não adora. E se ele não adora, ele sacrifica. O homem que adora é um homem que não sacrifica. Porém, um homem que sacrifica é um homem que não sabe adorar. Você falou isso na aula passada. É a continuidade, é o que eu estou falando. Então, a base do cerne do propósito de Deus é comunicação. Então, Deus vem se comunicar. Mas o propósito da comunicação de Deus é só se comunicar? Não. Porque diz Jesus, e Jesus revela a respeito disso, Quinquim. O que, pastor? Lá no deserto. Quando Satanás olha para ele, o Gui, e fala assim para ele, ó, transforma essa pedra em pão. Pegou? Não. Aí ele fala, pega essa pedra aí e transforma em pão. Você não está com fome? Aí Jesus olha para Satanás e diz o quê? Nem só de pão, mas de toda que vem. Então quer dizer que todas as vezes que Deus vinha na viração do dia falar com Adão, ele vinha fazer o quê? Alimentar Adão. Alimentar Adão. Com a pá, Adão não precisava se preocupar com um alimento espiritual, porque Deus vinha todos os dias alimentar Adão. Isso é forte demais. E ele vinha quando, pastor? Ele vinha na viração do dia. Pergunta por quê? Porque eu sei que Deus também sabe que eu, durante o dia, preciso alimentar a minha carne, o meu físico. E para isso Deus fez todas as árvores do campo. Então, durante o dia, Adão se alimentava das árvores, dos frutos das árvores dos campos. Mas ia vir agora o quê? Ia vir o quê? A noite, e a noite vem, e quando a noite vem, aí Deus sabe que Adão precisa de um alimento mais forte, de um alimento mais poderoso, de um alimento que rejuvenesce, não o corpo, que alimenta não o corpo, a carne, mas que alimenta um outro campo. Porque, aqui eu posso trazer um parênteses dizendo que o período do dia para o cristão é o período da bênção, é o período da alegria, é o período em que nós sabemos que o texto diz que o choro pode durar mas a alegria vem para o amanhã, e o amanhã é dia. O período do dia é o período da alegria. Eu sei então que quando Deus está vindo à viração do dia, Deus está preparando o homem, porque vai vir agora o tempo da
E se vem o tempo da noite, é o tempo das lágrimas, é o tempo do choro. Ah, meu Deus! Eu vou colocar aqui lágrimas. Eu vou colocar aqui lágrimas. Eu vou colocar aqui choro. É o tempo da noite. Mas qual que é a pegada aqui? Qual que é a pegada aqui? Pergunta. A pegada aqui desse texto é o quê? É eu saber que vai vir lágrimas, vai vir choro, vai vir tristeza, vai vir dor nesta noite. Vai, pastor? Vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Mas o mais importante não é essa certeza. O mais importante é saber que Deus, Ele vem antes. Ele vem antes da noite. A noite vai chegar, a noite vai vir, a noite vai estar presente. Mas não importa, Deus sempre chega primeiro, Deus sempre vem antes. Ter a certeza dessas dores, nós temos como cristão. Mas a certeza maior é que você, meu irmão, minha irmã que está aí, a certeza maior é que Deus está na tua vida, é que Deus vem primeiro, vem trazer o que? A palavra que alimenta, a palavra que dá força, a palavra que te fortalece, a palavra que vai fazer você resistir esse momento de choro, esse momento de tribulação. Receba nessa noite essa palavra. Você está passando por um momento de tristeza, de angústia, você talvez está sendo atacado pelo inimigo, a sua casa pode estar sofrendo ter tormentos terríveis, e você fala: pastor, eu não estou conseguindo enxergar nada nessa escuridão, mas o Senhor é contigo. O Senhor liberou uma palavra nesta noite, dizendo: não se abata, não desista, permaneça de pé, eu estou contigo. Esta é a palavra do Senhor nesta noite para a sua vida. Aleluia. Deus chega sempre primeiro, Júlia. Vini, viu a importância das divisões dessas questões, dos tempos? E agora, Vinícius, eu percebo que isso está tomando corpo, porque aqui eu vejo que luz representa bênção. Olha, bênção. Fala mais aí. Alegria. Vai, irmão. Fala aí, irmão. Prosperidade. Paz. Aí, você está pegando corpo aí, ó. Isso representa dia. Vitória. Aí. Exatamente. Então você começa a perceber que Deus tem propósitos e os bem-aventurados. Aí você entende o porquê que ele fala: ele sente prazer e nela medita. De dia e de noite. Olha que interessante, Wellington. Tem que ser meditação. Porque vai dar para ler? Você não pegou nada. Por que meditação? Por que Deus não falou assim, ó, e nela você lê de dia e de noite? Pergunta. Não dava, né? Pergunta. Por quê, pastor? Porque eu bem sei que a noite traz escuridão e na noite a gente não enxerga nada. Você vai ler o que à noite? Você já percebeu que durante a noite, durante as lágrimas, o choro, é o momento que o crente mais fica perdido? Mais fica sem rumo? Mais fica sem direção? Ele chega na igreja, tem vez de falar com o líder ou com o pastor, ele fala: pastor, eu não sei o que fazer. Está pegando? Eu nem sei o que eu vou fazer. Então, ele não pode se preocupar em ter a palavra para ler. Então, o segredo do aconselhamento do salmista é: nela medita, porque aquele que medita, ele não está deixando a palavra fora, ele está deixando a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então, o conselho do salmista é: não deixa a palavra fora, leva ela dentro, porque a noite pode vir, não interessa. Então, o que Deus vinha fazer na viração do dia, vai fazer o quê? Era introduzir a palavra em Adão. Irmão. Glória a Deus. Por quê, pastor? Fala aí, pelo amor de Deus. Por quê? Para ele ficar meditando à noite. Para ele ficar meditando à noite. Ele ficava meditando o dia, a noite e o dia. Durante a noite você se perde, você se confunde, você pega o caminho errado. Eu nunca vi tanto crente pegar caminho errado durante a noite. Crente é uma beleza. A
caminhos que para o homem parecem, Bom, mas o fim leva. Deixa eu correr porque eu estou estourando todo o tempo hoje eu não consigo falar nada. Mas isso aqui é simples demais. Isso aqui é simplesinho. Né? Você está entendendo aí? Isso aqui é simplesinho. Agora sim, ó, se eu estou falando nessas questões, nós estamos aqui falando nessas questões de bênção, tristeza, alegria, dor, essas questões, eu consigo enxergar aqui que se Deus vem em um momento e o restante do dia e da noite, nós tínhamos o efeito da ação de Deus sobre a vida de Adão, porque Adão recebia a palavra e guardava. Adão guardava. Isso. Glória a Deus. Ah não, irmão, você não pegou nada. Explica, pai. Em qual momento que Deus vem? À tarde sim. Na viração. Não é na tardezinha? Não é na viração? Não é nesse momento aqui? Aí Deus não vem aqui? Vamos dizer que Deus vem das 5 horas às 5h30, às 17 horas até às 18. É um exemplo, irmão, até porque Deus pode transformar 1 minuto em 1 hora. É um exemplo. Então, digamos que nesse espaço Deus fala com Adão, Deus anda com Adão, Deus passeia com Adão no Éden, Deus está presente ali, conversando com Adão, alimentando Adão. Mas então, logo vem o quê? À noite. Então, o efeito dessa palavra, ele vai ser sentida, se manifestada logo de imediato? Não. Por quê? Meditado depois, né? Porque é um momento de noite. E o noite é o que para o crente? Oração. Prova. Provação. Então, ora, Deus está me alimentando, mas tem propósito para que Ele te alimenta. Por quê, pastor? Ué, porque logo Deus sabe que na viração não é logo à noite, não vai entrar à noite, e a noite na Bíblia não é momento de lágrima, não é momento de choro, de luta, de provação. Então Deus sabe que você não vai precisar do alimento, da palavra, do conteúdo, para que ele se manifeste, para que ninguém veja. Porque na hora da tua prova, na hora da tua luta, ninguém sabe como é que você está por dentro. Tem gente que na luta não faz nem a barba, mas é por opção, alguns apóstolos estão deixando, né? Mas, aos meus amigos apóstolos, é por opção, não quer dizer que eles estão na luta. Mas tem uns varões que não fazem nem a barba quando está na luta. Tem outros que nem cortam o cabelo. Deus está falando. Perde a motivação, não sabe como que ele está por dentro. Quer dizer, só sabe como que ele está por fora, Wellington. Porque o efeito do Evangelho, primeiro o efeito do Evangelho não é por exterior, porque o propósito da palavra não é fazer primeiro efeito fora, é primeiro fazer o efeito, porque a palavra primeiro vem da viração do dia. Não é para mudar suas vestes, é para mudar o teu caráter. Glória a Deus. Não é para mudar a sua aparência, não é para mudar a sua beleza exterior, não é para todo mundo ver que você agora é crente, que você agora é nova criatura, não. O efeito da palavra, ele vem com um propósito, Vini. E qual é o propósito? É fazer você ficar de pé na prova. É fazer você ficar de pé na guerra, é fazer você ficar de pé na luta, é fazer você ficar de pé no choro. É tanta gente que não entende crente,
Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque crente é uma coisa doida. Crente está triste, mas está feliz, está dando risada, está cantando. Crente está chorando, mas está cantando. Crente está berrando de choro, de clamor, mas está adorando. Como entender esse povo? Aleluia. Explica isso daí, pastor. Está entendendo o que você está pegando? Está pegando isso aqui? Está pegando isso aqui, ô Kiki? Isso é terrível, meu irmão. Então o crente, irmão, ele é inverso, ou é essa religião que identifica que logo que a pessoa aceita Jesus, já tem que mudar tudo, e não entendeu o propósito ainda. A regeneração, ela começa dentro, o preparo começa dentro, a transformação que começa dentro. Ô Ricardo, ô pastor Wilson, quem é que está aí? Pergunta, pai. Manda um beijo para eles. Eu aqui. Pastora Érica, querida, um beijo. Pastor, o quê? Pastor, quer dizer que a noite é a minha prova? É claro, irmã. Então, eu aprendo aqui também, minha pastora, aqui, a hora que Deus vem nos dar uma boa palavra, a hora que Deus te alimenta, é a hora que você vai ser provado. Pastor, mas pega aí para você que está no raso ainda. Gente ainda que está no raso com Cristo. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Por quê, pastor? É aquelas pessoas que recebem palavra e falam, nossa, eu não vi nada ainda acontecer. Isso daí ainda é cristão, que ainda é raso, ainda é menino na fé, é criança. Eu te entendo, criança, eu te entendo. Ele tem os meninos na fé. É por isso que o leitinho a gente tem que liberando aos poucos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É porque tem gente que fala, eu fiquei lá na igreja do pastor Wilson e não vi mudança nenhuma. Eu fiquei lá no pastor Alexandre Martins, não vi mudança nenhuma. Eu fiquei lá no pastor José e não vi mudança nenhuma. Eu fiquei lá no pastor Beto Dias, eu não vi mudança nenhuma. Meu filho, mas o que você veio recebendo não foi a palavra, e você não entendeu que nessa noite que você estava passando, foi essa palavra que te manteve de pé, foi essa palavra que te deixou de pé, foi essa palavra que te sustentou. Porque o propósito da palavra, meu irmão, não é fazer você frutificar, não, de bênçãos, de carro, de roupa nova, de cabelo novo, não, filhão. Para de enxergar o evangelho desse jeito. Tem gente que contabiliza bênção. A bênção não se contabiliza, meu irmão, porque bênção não tem preço. Tudo que tem preço, você paga com dinheiro. Agora não tem dinheiro no mundo que paga a bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. Alabanco de raço. Aleluia. Ô Jocilene, um beijo. Deus abençoe, Elane. Glória a Deus. Joebson, meus amigos. Vargem Grande. Aleluia. Daiane, Bruna. Aleluia. Ricardo, Herbert, oh meu Deus. Gerson, um beijo. André Pita. Oh, minha amiga pastora linda. Aleluia. Tem gente que não entende essas coisas, irmão. Tem evangelho e placa por aí que mede Deus pelo tamanho da bênção que Deus dá. Esse é o tamanho do seu Deus. Cadê o teu Deus? Medido pela bênção. Eu meço o seu Deus pela alegria e o brilho nos olhos que eu vejo na você. Tem gente que está orando e falando, não sei porque está de pé ainda, não sei como aguenta ficar de pé. Aguenta ficar de pé porque tem recebido o quê? O alimento, o maná do céu. O maná do céu tem alimentado e não tem deixado cair, não tem deixado padecer. E o que Deus está dizendo? Calma, espera, porque esse choro vai demorar só uma noite. Porque logo pela manhã tem promessa, logo pela manhã tem alegria. O sol vai raiar nessa noite. O sol vai aparecer nessa noite. Aleluia. Está pegando, Gui? Então tem promessa de Deus. Aquele que recebe a palavra, Wellington, ele já gera promessa. Ele tem promessa, Júlia. Aleluia. Aí as pessoas não entendem, Gui, e não esperam o tempo da promessa, Vinícius. E qual é o tempo da promessa? É esperar a noite passar. E a noite é um período que ninguém trabalha. Então ninguém tem fruto. Não, você não pegou. Pergunta o quê? Quem é você? Se ninguém trabalha, ninguém logo tem fruto na noite. Se ninguém tem fruto na noite, ninguém vê nada na tua vida durante a noite.
Você chega na igreja, você pode fazer o que for, você pode fazer o que for na igreja, você pode fazer o que for na tua família, na tua casa, ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém presta atenção, ninguém consegue entender o que você está fazendo. Tem gente que acha que você faz peso, que você, em vez de estar somando, você está diminuindo, em vez de estar ajudando, você está dividindo, você, em vez de você está vindo para empurrar, você está atrapalhando. Por quê? Porque na noite ninguém enxerga os teus frutos, na noite você não gera, e é assim sucessivamente, para todo mundo. Está pegando o que eu estou falando? Isso é terrível, irmão, isso é terrível. Aí tem gente que te aponta, te acusa, mas não sabe o que você está passando na noite, Gui. Entendeu? Essa noite está passando, Gui. Graças a Deus, o Chimbinha está indo embora aí, ó. Graças a Deus. Glória a Deus. Aí não enxerga os frutos do menino. Agora eu estou enxergando, né? Já tô vendo aqui, ó, tá me ajudando, né? Nas câmeras, né? Na filmagem, tudo. Essa noite está passando, ó, graças a Deus. Estou vendo fruto já. Glória a Deus. Quem? Uai. Essa noite está passando. Glória a Deus. Não está aguentando mais esse loiro. Esse loiro chimbinha dele. Tá pegando aí, irmãos? É o meu filho. Para quem não conhece. Eu vou apresentar depois no final. Eu paro aqui e falo. Fala, pastor. Já estourei o tempo todo. Já estourei o tempo todo. Hein? Como é que vocês estão aí na live? Oséias chegou agora. Oséias, glória a Deus pela sua vida, Oséias. Shirley. Aleluia. Shirley, a paz, Shirley. Elaine. Anderson. Fábio Nascimento. Joebson. Fábio Nascimento. Tice Deus Santos. abençoe. Tice Santos. Beijo. Deus abençoe a sua vida. Silene Lacerda. Silene Lacerda. Deus abençoe a sua vida. Fica conosco aí. Pastor Gerson. Ó, escuta então, pastor Gerson. Nós estamos vendo aqui essas distinções. Então eu estou vendo que quando o salmista fala para mim, o Salmo 1 fala, nós estamos no Salmo 1, irmãos. Viu? Salmos 1. Quando eu vejo que o salmista está me dando um conselho para que eu medite na palavra e fique firme na palavra de dia e de noite, é porque o salmista sabe que existe uma promessa e que nós somos bem-aventurados. Por quê? Só prova a promessa aqueles que vencem a primeira etapa. Por quê? Qual é a primeira etapa? Entendi. Ora, O senhor está voltando. a sequência dos fatos é: eu recebo a visita de Deus e recebo a palavra. Recebo a palavra. Então, logo eu entro no período da noite. Mas eu sei que esta palavra ela já não vai ser vista, porque ela entrou. O efeito primeiro dela não é para quem está fora vendo, mas é só para quem sabe o que tem. Então logo eu sei que vai vir o dia e o sol vai raiar, vai nascer. Então logo eu tenho uma promessa. Glória a Deus. Só que o dia começa Às 6. Não começa às 6? Começa ou não começa? Começa. Aí eu vou começar a ver a palavra que Deus liberou para mim ontem, às 5 para 6, de 5 horas para 6 horas, a refletir em mim só no outro e só no período da manhã, em que o sol vai raiar. A partir do raiar do sol, eu estou falando na linguagem espiritual, a partir do momento do raiar do sol, é o momento que o choro cessa, e é o momento que surge a alegria, e ela vem pelo amém, pela presença porque quando Deus tem encontro comigo, Ele tem encontro verbalizando,
Ele tem encontro falando, ele tem encontro alimentando. Mas depois, como é que eu sinto a presença dele durante o dia até chegar ao encontro? Meditando. Não. Como? Como? Através do sol. Através da luz. Glória a Deus. Não pegou. Eu sei, ficou tudo no chão. Pegou. Porque a palavra, Ele já pegou. a luz, né? A luz vai dar vida à palavra. Pergunta. Por quê, pastor? Ué, porque a palavra, ela é viva. Ela é viva. E ela tem que gerar. Ela gera ou não gera? Sim. A palavra não gera? Lembra o semeador? Quando saiu para semear, ele foi para 4 terrenos. Não foi para 4 terrenos? Todas as sementes não nasceu? Nasceu. Por quê? Por quê? Porque aquela semente era o quê? A palavra. Então ela nasceu no terreno rochoso. Não tinha terra, mas nasce. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Só não cresce. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Pelo poder da fotossíntese, eu sei que toda semente precisa da luz de alguma coisa para gerar. Meu Deus. Então eu só sei que esta semente, que tem poder para gerar, só recebendo através da. Então Deus está dizendo o quê? Se agora você venceu a primeira etapa, que é da noite, que é a etapa da tristeza, da angústia, da perseguição, é a etapa do julgamento, é a etapa que ninguém enxerga Deus na tua vida, é a etapa que ninguém vê Deus em você, é a etapa que você não soma, que você só atrapalha, que você não está aqui para nada, que você não ajuda ninguém, que você não faz diferença. Se você está passando por esse momento, fica tranquilo, porque logo a noite vai passar e o dia vai vir, que a luz do sol virá, em que o poder desta palavra já não vai estar mais escondida, vai começar a se refletir. E ela vai começar a nascer e frutificar em você. Então quer dizer o que, pastor? Por quê, pastor? O que foi, pai? O que foi? Ah, meu Deus do céu. Ô, Senhor. Ô, irmão, é que vocês não estão aqui, viu, para ouvir os comentários deles. Se vocês estivessem, vocês não entenderam porque eu estou rindo. Ai, Deus. Só uma pergunta. Então, o senhor está falando que esses dois é igual lá no começo. Que o que é por segundo é o primeiro? É isso que você está falando que a noite é e o dia é? Não estou chegando nesse ponto aqui não. Lá foi pontual. Lá foi pontual, foi aquele momento lá. O senhor não acabou de falar que primeiro, já que você já passou a noite, aí vem o dia. Sim. Então o senhor está falando que o primeiro é a noite e o segundo é o dia? É isso que o senhor está querendo dizer? Não estou tocando nesse assunto aqui não. Sim. Não. Ele já está outra coisa. Mas é isso? outra É coisa. por etapa? É por etapa, todos os momentos são por Ele já etapa. faz 2 tempos já falando. São por 2 tempos, assim como Deus fez o Kairos e o Cronos. Aí eu estou falando a manifestação desses períodos. Posteriormente, já agora com os luminares, que é o luminar Sol e Lua. E se eu vejo que o Sol está refletindo sobre a minha vida, eu entendo por que Malaquias fala sobre o Sol da Justiça. Que é Jesus. Ele não virá e vai raiar? Vai raiar. Ir à luz, né? Glória a Deus. Porque ele foi feito para raiar durante o período do Dia. reinar, durante o período do Dia. dia. E qual é o outro luminar que foi feito para reinar? A lua. A lua. E se eu lembro de sol, eu lembro de Jesus, o que eu lembro quando eu falo lua? Misericórdia. O quê? O quê? O que a lua faz? Brilha. Não, ela não brilha. Escurece. Ela não alumia. A lua, ela Reflete. Reflete a luz. Por que ela reflete? Ué, você lembra do texto que fala sobre a estrela da manhã? A estrela d'alva? A estrela da manhã. A estrela d'alva? Sabe o que é a estrela d'alva? Não. É um planeta. De dia ela está brilhando ainda, né? É Saturno. Ah, E se você olhar para o céu pela manhã,
Ele está lá em cima, ele está brilhando bem forte, parece uma estrela, mas é Saturno. E por que ele brilha tão forte? Por quê? Porque ele reflete a primeira luz do Sol, antes de todas as outras. Antes do Sol nascer. O Sol está nascendo e o Saturno está brilhando, mas Saturno não brilha. Eu não estou entendendo. Saturno reflete. Ele reflete a luz do Sol. E a Lua reflete. A luz do Sol. Porque só um tem luz. Só um pode ter Meu luz. Deus, peguei. Para você dar crescimento, para você só um pode te ter a luz que você precisa para crescer. Ai, meu Deus. É forte demais. Essa luz que vem refletindo à noite é uma luz que não é gerada por quem realmente é. É reflexo. Quer dizer o que, pastor? O que, pastor? Quem cresce durante a noite está se enganando, está se aproximando mais e mais, ele está indo de trevas para maldição. Ele buscou um buraco e está gerando mais e mais. Querubim ungido. Meu Deus. Querubim ungido, né, Gui? Querubim ungido. Tá pegando? Peguei. Pegou? Peguei. Hã? Irmãos, É forte demais. Não acaba não, pai. eu leio o último texto, eu paro. Continua. Tem muita coisa, irmão. Se eu pudesse falar tudo aqui, ficar falando, né? Eu ia ficar ministrando a noite inteira aqui. Eu quero te mostrar mais um texto, posso? Fala, pastor. Mostrar mais um texto? Mas vai piorar demais. Fala. Mas vai piorar muito. Então abre aí para mim. Tessalonicenses. É, isso aí. Ó, Tessalonicenses. Abre comigo aí, por favor. Tessalonicenses está bem dentro da sua Bíblia. Se você não sabe onde é, ele está ali Timóteo, né? Antes de Tito, Timóteo e depois de Colonicenses, né? Filipenses, aí vem Tessalonicenses, tá? Ó, capítulo 5. Aí diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim, ó: mas acerca dos tempos proféticos e das estações, é o que nós estamos falando, ó, tempos e estações. Mas tempos proféticos têm outros significados na teologia. A exegese do texto vai falar sobre isso. Porque o capítulo 4, ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. O capítulo 4 de Tessalonicenses fala sobre o arrebatamento. E agora, após o capítulo 5, Paulo está falando com os santos. Presta atenção, irmãos, nessa leitura aqui. Que terrível isso daqui. Mas acerca dos tempos proféticos e das estações, irmãos, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda de nosso Senhor virá inesperadamente, assim como um ladrão pegou? Não? Então, aqui escuta, que o dia da vinda do Senhor, o dia da vinda do Senhor virá Noite. Treva. Nas trevas. Certo. como um ladrão. Pegou? Não. Tem as duas palavras? Dia e noite? Sim. Tem ou não tem? Tem. O dia do Senhor. O dia do Senhor virá como ladrão da noite. Nas trevas. Não entendeu. Hã? Não entendeu. Você não entendeu. Não pegou? É. Não pegou? Escuta.
Esse texto também tem as duas conjugações de etapas de tempo, dia e noite, e fala que nós não vamos precisar nos preocupar com o dia do Senhor. Quer ler mais? Quer. O 3: Pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles a destruição repentina, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Está falando do quê? Das tormentas e da tribulação. Por quê? Não vai ter escape. Meu Deus. Então é a tribulação. Aqui se manifesta a tribulação. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Aí, agora está falando da noite. Olha lá, agora Paulo usa a terminologia antiga. É a viração. Ele não está falando da terminologia atual, ele está falando da terminologia antiga. Aí ele fala, ele começa falando de noite, ele usa a palavra noite. Agora ele substitui a palavra noite e fala trevas. É proposital o que Paulo está falando. Olha só, isso que eu falei, deixa eu ler para vocês verem. Aí ele fala assim, agora, como vós não estáis nas trevas, que ele está falando, vós não estáis na noite, então quer dizer, vocês não vão passar pela tribulação. Aleluia. Como vocês não vão passar na tribulação, pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque para que aquele dia vos surpreenda, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aquele dia vos surpreenda. E o que representa dia? Luz. O que representa dia? Então quem é que vai surpreender a noite, durante a sua noite? Sol. Meu Deus. Então o sol vai chegar bem na noite. Então noite não é só noite, noite é um período. E que período é esse da noite? Tribulação. Então Deus está dizendo através de Paulo que na noite, quer dizer, na tribulação, o Senhor vai vir de surpresa como um ladrão para saquear e vai tomar, vai arrancar, vai tomar posse, vai desreinar, vai destronar. Aleluia, 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 aleluia. Não, no final, isso no final, é quando vai entrar o reino milenar. Aleluia. É quando ele voltará, Aleluia. Aleluia. Pega aí, irmão. Vou ler, irmão. Deixa eu ler. Eu posso ler mais para você. Aqui, porque todos vós, filho da luz. Olha o texto, irmão. Pelo amor de Deus, enxerga isso comigo. Todos vós, filhos da luz. Todos os salvos, filhos da luz. Então, luz, irmão. Dia, não é hoje durante o dia, não é etapa. Dia é etapa de bênção, de vitória, de estar em Cristo. Quer dizer que quando eu estou em Cristo, eu estou em quê? No dia, porque o reino dele está sobre mim. Qual o reino? O sol. O reino do sol está sobre mim. Então, ainda que eu esteja em trevas, 5:5, porque todos vós, filhos da luz, filhos do dia. Aí, irmão, pelo amor de Deus, rasga a Bíblia, irmão, se você não quer enxergar. Olha o nome, Wellington, olha o nome, filhos do dia. Por que está falando? Porque Deus que deu o nome dia, mas é filho da luz, filho do sol. Meu Deus. Filho de Cristo. Reinaldo, lê esse texto e come esse texto. Irmão, eu sou muito chulo, eu sou muito raso para você, assim, sabe, na teologia, não sou nada, mas pelo amor de Deus, enxerga isso daí. Não sois filhos da noite, vocês não são filhos da noite, vocês não são filhos da treva. Mas por que Paulo está falando isso, irmãos?
Ele está dizendo, nem filhos das trevas. Olha aí, ele diz tudo, ele fala as conjugações, noite, luz, trevas, ele fala tudo. Ele fala tudo. Ele me dá tudo isso. O Espírito Santo me dá tudo isso. Fala, olha lá, você não está enxergando? Aí eu olho e falo, é mesmo. Puxa, entendeu? Eu enxergo tudo, começo a enxergar. Né? É forte. Portanto, não durmamos como os demais, mas pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, dormem, e os que se embriagam na noite, se embriagam. Tem outro texto que fala sobre isso, eu não vou falar porque é muita coisa, irmão, eu já estourei o tempo, né? Mas nós, os que somos filhos do dia, sejamos sóbrios por que, irmãos, sóbrios? Porque durante essa noite, durante a tribulação, virá os embebedados, que tomarão o cálice da igreja, aquela igreja deturpada, que será derramado, né? Da prostituta, irmãos. Eles vão estar bêbados, embriagados. Mas vós, filhos da luz, sejais sóbrios. Pegou? Porque nós seremos arrebatados, irmãos. A igreja vai ser arrebatada. Não vai passar por nada disso. Aqui, pega aqui. Mas nós que somos filhos do dia, sejamos sóbrios em nossa mente, vestindo-nos com a couraça da fé e do amor, tendo posto o capacete da esperança e da salvação. As armaduras que Paulo fala lá em Efésios, né? Porque Deus não nos destinou para o dia da ira, olha aí, irmão, senão para a posse da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, ou estando dispersos ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. Glória a Deus. Pegou, irmão? Aleluia. Então o que o pastor está falando? Pergunta aí. O que, pastor? Eu estou falando que o dia do Senhor, que é o dia do sol, o sol, a luz virá. Quem é que vai vir como um ladrão? Jesus, porque Ele que é o sol. Então Ele vai vir como um ladrão. Aonde que Ele vai vir como um ladrão? Na noite. Ele vai vir como um ladrão nas trevas. Para fazer o quê? O que o ladrão faz? O ladrão rouba, saqueia, e vai pegar desapercebido as trevas. E quem é as trevas? As trevas é o Satanás, Então ele não sabe. é o inimigo. Ele sabe de tudo isso, mas ele não tem como prever. Ele não tem como prever, porque isso Deus só reserva aos santos, só revela aos santos. Não tem como prever. Satanás não tem poder para prever. Deus só revela para os seus profetas. Deus revela tudo para os seus profetas, tudo. A Bíblia diz. A Bíblia diz, não sou eu o pastor Jefferson, não. Antecipado. Então, as trevas vai ser saqueada. E quando a segunda vinda de Cristo, quando Cristo vir a segunda vinda, pega isso aí, irmãos. Não vai ser instaurado o reino milenar, meus irmãos? Então, e não vai ser preso Satanás? Então, a morte não vai ser presa? Vai ser tudo preso por 1000 anos? Então, não vai saquear? Aí o resto da humanidade que estará viva não vai ter o reino de Cristo? Então, Jesus saqueou ou não saqueou o inferno? Ele roubou e trancafiou ainda. E prende. Ele rouba, pega e prende. Hein, Kiki? Estão brincando com Jesus, Wellington. Estão achando que Jesus está sendo, sabe, blasfemado, está sendo humilhado. Estão achando que Jesus está sendo, sabe, estão brincando com Jesus. Mas todo olho o verá. Aleluia. Todo olho o verá como rei. Todo joelho se dobrará no término desses 1000 anos, no grande dia do tribunal, Forte, hein? do juízo final, irmãos. Então que Deus em Cristo te abençoe. Esta é só uma reflexão desta palavra que Deus tem colocado em meu coração. Eu quero que você fique regozijante
durante essa semana com esta palavra. Estude, tire print, tire foto, acompanhe essa live depois pelo YouTube, compartilhe, não deixe esta palavra guardada só para o seu coração, compartilhe, mande para as pessoas serem alcançadas, reflita, leia, estuda. Ah, pastor, eu não concordo, eu discordo, eu não sei o que. Eu acho que você precisa mesmo estudar, que eu também só estou estudando, e é isso que Deus tem me dado. É o reflexo do sol da justiça sobre a minha vida. Aleluia. Tem sido esse evangelho maravilhoso que tem brotado sobre a minha vida, sobre este ministério que Deus tem colocado em nossas mãos. Eu quero agradecer. Quem é que está indo aí, Vini? Por favor. Natália Silva. Natália Silva, Deus abençoe. Maria Obrigado. Gama, Marluce. Marluce. Quem? Maragama? Um beijo no seu coração. Maria das Graças. Maria das Graças. Shirley Alves. Shirley Alves. Fábio Nascimento. Valdeia Rosa. Valdeia Rosa, Deus abençoe. Anderson, Deus abençoe. Gerson. Obrigado, Gerson. Um beijo no seu coração. Tamo junto, Gerson. Ricardo Lima, Deus abençoe. Bruna, o pastor Wilson, pastora Maria, Sandra Procópio, sempre está conosco a Sandra, também o Ricardo, lá da Kátia, a Kátia, Deus abençoe a vida de vocês. O Emerson, Deus abençoe a sua vida. Também sempre está conosco a Fabi, Deus abençoe, Fabi, obrigado pela sua presença. Um beijo no coração para todos vocês, um beijo para minha família, minha esposa linda, querida, um beijo no seu coração, te amo. Ela está em casa, passou o dia inteiro comigo, a gente saiu o dia todo, corremos o dia todo e eu estou aqui, mas ela está em casa descansando, que ela está com um pouco de enxaqueca, pressão alta. Peço orações, por favor, à minha esposa, a pressão dela alterou bastante de uns dias para cá, que você, por favor, quando for orar, lembre da minha esposa, da minha casa, da minha família, meus filhos, minha sogra, meus pais, toda a minha família. Ore em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida. Fique conosco na sexta-feira, nós estaremos aqui com a live com Gerson, pastor Gerson, estaremos aqui, viu, com você, na sexta-feira, próxima sexta-feira, às 20 horas, mas na outra sexta-feira, nós vamos mudar o horário para as 22 horas, um horário um pouco mais tarde, né? Mas vai ser um horário abençoado da sexta-feira, porque eu quero pegar você mais descansado, mais preparado, mais disposto a você estar aí no conforto do seu lar, deitado. Então, nessa sexta-feira, ainda é às 20 horas, mas na outra sexta-feira é a partir das 22 horas com a temática casamento. A temática casamento. Pastor Davi e pastor Gessé vai estar aqui comigo, meus parceiros, amigos, num grande bate-papo. Vai pegar fogo, irmãos. Nós vamos falar sobre divórcio, separação, nós vamos falar sobre quando casar, quando não casar, nós vamos falar, irmão, o porquê casar. Ai, irmão, ai, porque tem gente que está casando, irmão, para resolver o problema, e pelo contrário, ele está caçando o problema. Tá pegando, irmão? Tá pegando o que eu tô falando? Vai acabar 6 horas da manhã. Então, irmão, ó, não acabar 6 horas da manhã, como tá dizendo o Wellington aqui. Hein, Vini? Fala aí. Não fala não, Vini. Se a sua esposa tá lá, ó. Entendeu? Irmão, mais uma vez, comunidade cristã, comunhão em graça, agradece a sua presença. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a sua vida.